Excelentíssimos desembargadores da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, eminente presidente, desembargador José Antônio Petrez, eminente relator, desembargador Sandro Luz Portal, desembargadoras Rosaura, Márcia Elaine, eminente representante do Ministério Público, doutora Jaqueline. É sempre uma satisfação imensa poder retornar a essa corte, ainda que tenho me feito mais ausente, já que meus trabalhos têm se dirigido mais ao estado de Santa Catarina. Mas é sempre uma honra poder voltar para casa onde minha advocacia iniciou, para escutar os colegas gaúchos e toda essa combatividade que só o gaúcho tem. Escutando aqui a colega Pamela Aquino falando sobre presunções, aqui em Saúde, pela excelente sustentação oral, eu fico pensando sobre esse verbo presumir. Presumir é como quando a gente anda por um caminho numa floresta e a gente vê passos na lama e a gente pode presumir que alguém andou por ali. Mas a gente não pode precisar quem andou por ali e para onde essa pessoa vai, porque isso é incerto, assim como o vento, incerto e invisível. Mas o que é concreto e não é presumível, e vossas excelências aqui sabem e conhecem muito mais do que eu, é a lei. A lei é como as cordas que seguraram lá em Odisseia Ulisses, preso a um mastro, para que ele não perdesse, para que ele não desfalecesse pelas suas vontades. A lei é o que nos dá o sentido de como vossas excelências decidem, como os operadores do direito fundamentam e levam seus casos. E nesse procedimento a gente tem, nesse habeas corpus, a gente tem uma discussão sobre uma prisão preventiva decretada em virtude de um flagrante de 77 gramas de cocaína, 2 armas e munição. Até aí, nada de surpresa. São presos 2 pessoas, Anderson e David. David primário, Anderson reincidente. Quando a gente chega, então, na audiência de custódia, o Dr. Plínio, lá da 2ª Vara Judicial de Marau, ele decide da seguinte maneira: David é primário, as condições do delito permitem que seja concedida liberdade para ele. E ele fala uma frase sobre Anderson, o hora paciente. Anderson é reincidente específico. Ponto. Está decretada a prisão preventiva. Em resposta à acusação, a defesa novamente faz um pedido de liberdade para novamente instigar a autoridade coatora a fundamentar a sua decisão. E novamente a frase que se tem é: Anderson tem uma sentença condenatória transitada em julgado por crime que também se vê nessa denúncia. Que processo é esse? É uma condenação pretérita de 2018 por porte ilegal de arma de fogo. E aqui, excelências, então a gente vai ter que começar a falar sobre essas amarras que eu iniciei aqui no início, falando de que é a lei. Porque não existe absolutamente, e aqui eu não quero ensinar Vossa Excelência de forma alguma, como disse, Vossa Excelência sabe muito mais do que eu, mas não existe absolutamente nenhum consecutário legal lógico que fale que o réu que é reincidente, ele tem que ter a prisão decretada. Neste procedimento, existe uma outra amarra, eminente relator, que está lá no artigo 315, parágrafo 2º, inciso 3º, que fala o seguinte: invocar o motivo que se prestaria a justificar qualquer outra decisão
deságua em carência de fundamentação. Neste procedimento, com toda a vênia aos entendimentos diversos, mas nesse procedimento carece de fundamentação do Dr. Plínio, um grande juiz da segunda vara judicial de Marau, mas que nesse procedimento, com todo respeito, ele apenas fala, nas duas oportunidades em que é instigado a decidir, de que Anderson é reincidente. Anderson é reincidente específico. E não existe uma vírgula falando, então existe uma possibilidade de ele ter uma reiteração criminosa. Ele traz um risco, então, à ordem pública, porque é reincidente, porque 6 anos antes, lá em 2018, ele cometeu um fato que posteriormente foi condenado, já transitado e julgado, pelo delito de porte de arma. Vejam que não é do tráfico, né? Porque o crime principal desse processo é o tráfico, mas por porte de arma. E pensando e escutando muito atentamente, então, o que o eminente relator falou em um dos seus votos hoje, que muitas vezes a gente precisa tentar fazer um raciocínio de universalizar para se criar premissas. E em um processo como esse, em que a decisão que a gente está aqui debatendo, ela não traz nenhum elemento a mais a fundamentar a prisão, porque os elementos do crime, quantidade de droga, a forma como foi pegado, as armas, tudo isso é comum a Anderson e a David. Então não são fundamentos hábeis, neste caso, a fundamentar a prisão do Anderson. Porque se o David está solto, o Anderson por isso não pode estar preso. E o único fundamento que o juiz usa, então, mas Anderson é reincidente específico. Repito, delito 2018, porte de arma.